boa tarde. Estamos aqui gravando o vídeo sobre a matéria de transferência de calor. Somos os alunos da FATEV de Engenharia Mecânica 7º período. Eu sou o Elias. Eu sou o Matheus Cevar. Eu sou o Felipe Marfucci. Então, o trabalho consiste em verificar o fluxo convectivo nos motores da sala de máquinas. São 4 motores de 150 cavalos. A temperatura do nosso ambiente lá foi calculada em 25 graus. Para 25 graus, tanto a temperatura na parede quanto a temperatura da sala de máquinas sem os motores. Como referencial teórico, para calcular o fluxo de cada motor no volume de controle, utilizamos a seguinte equação, que é o fluxo máximo, né, o Qmax, fluxo máximo igual ao coeficiente convectivo do ar, vezes a área das aletas, vezes o θB, que é a diferença de temperatura entre a superfície e os motores, né, temperatura do fluido nos motores. Então, para essa diferença de temperatura, a gente tem o θB igual ao Ts, que é a temperatura de superfície na aleta, e menos a temperatura do fluido. Para a área da aleta, como a gente chegou nesse cálculo? A área da aleta igual a 2 vezes o comprimento da aleta vezes a largura corrigida. Largura corrigida eu vou estar explicando no próximo slide como que a gente chegou no valor. A largura corrigida igual a largura da aleta, o L, né, mais a espessura da aleta dividido por 2. Para a radiação, o que é da radiação? Temos a emissividade, o E, coeficiente E, que é igual a 0,91, que é a emissividade da parede, uma parede feita de concreto, vezes a constante de Stefan, que é o J, Stefan Boltzmann, que é 5,7 vezes 10 a menos 8 watts dividido por metro quadrado Kelvin. Tudo em Kelvin, o TS, quando o TS, T da superfície menos T da vizinhança, é em Kelvin, elevado à quarta. Temperatura de superfície em Kelvin, temperatura da vizinhança da máxima na parede é em Kelvin também. Agora, para o dimensionamento dos exaustores, o volume que está passando, o volume total por hora. Para esse cálculo, usamos o volume total igual a base vezes a altura vezes a largura, para achar toda a área da parede lá, para volume. Volume total por hora. O volume total por hora é igual a volume total vezes o número de trocas, 30 vezes, que é o que a Anvisa estimula para o tamanho do ambiente, para não ter ser um ambiente arejado e para não ter insalubridade. O número de exaustores por ambiente, que é igual ao N, igual ao volume total por hora, dividido pela vazão do equipamento. O volume total é aquele que a gente achou na equação acima. Para o volume de controle, somente no motor, foi deduzido um coeficiente convectivo de 100 watts por metro quadrado Kelvin. O que é isto? É um valor para ventilação forçada. Isso é um dado deduzido só para efeito de cálculo. Temos uma temperatura de superfície de 90 graus Celsius, que é a temperatura da aleta aqui, né? A temperatura de fluido, que é esse ar entrando na traseira do motor aqui pela ventoinha, de 30 graus Celsius. Esse também é um valor aproximado, onde por efeito de rotação aqui do motor, a ventoinha transfere todo esse fluxo aqui para as aletas e saindo aqui na frente, né? Então parte dessa energia aqui, vamos dizer assim, de temperatura que o motor tem na superfície é retirada por essa ventilação forçada. Isso já é própria do motor, né? Já é construtiva do motor, saindo esse fluxo então para o ambiente. Para a situação proposta, temos o volume de controle. Aqui um coeficiente convectivo estimado, a temperatura de superfície e a temperatura que é o valor deduzido. Obtemos um θB de 333 graus Kelvin. Então, para a área da aleta, as dimensões da aleta medidas em campo são do comprimento, da largura e da espessura, respectivamente. Então, a área total é 2 vezes o comprimento vezes a largura corrigida, em que ela é calculada
pela largura mais a espessura por 2. E chegamos à área total de 4,015 vezes 10 menos 3 metros. Então, para calcular o fluxo máximo, o que a gente faz? A gente pega a taxa máxima estimada, a altura e a temperatura que foi calculada. A altura não, a área e a diferença de temperatura calculada. Chegamos no valor de 133,69 watts metro Kelvin. Isso por aleta. Já como são 39 aletas nos motores, chegamos no valor total de 5.214 watts metro Kelvin. Neste volume de controle, analisaremos o motor e as paredes da sala. Já temos o fluxo, a taxa do fluxo aqui nesse convectiva, que foi calculado quando foi analisado apenas o motor. Temos a temperatura de vizinhança, a qual nós queremos que mantenha essa temperatura na parede. Precisamos saber esse coeficiente convectivo aqui para manter essa temperatura aqui com esse coeficiente aqui, ou seja, toda essa taxa aqui gerando esse calor na sala, precisamos de um coeficiente que consiga manter essa temperatura aqui. Para isso, teremos que analisar se será por ventilação forçada ou ventilação natural. Aí temos também radiação. Temos calor por radiação, que é com a parede. Então, a forma como vamos calcular por radiação será a emissividade, que é de 0,91 para o concreto, as paredes são todas de concreto, vezes a taxa constante ali, que já é dada, e a diferença de temperatura. Chegamos a uma taxa de radiação de 488,98 watts metro Kelvin. Aí fazendo o balanço de energia, lembrando que é para uma temperatura máxima de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, que é considerada. Então, colocamos ali o que está entrando, tem que ser igual ao que está saindo. Então, está entrando a taxa convectiva que a gente quer saber. A diferença das temperaturas, 90 que é dos motores, menos 25 ambiente, para 25 que a gente quer. Aí a soma das duas taxas, que é por radiação e convecção no motor. Chegamos a uma taxa total de 87,74 watts metro quadrado Kelvin. Então, para obter um fluxo convectivo na sala e manter o ambiente de 25 graus Celsius constantes, necessitará dessa taxa de 87,74 e o valor obtido por apenas ventilação forçada. Então, no dimensionamento de exaustores, segundo a Anvisa, um ambiente saudável deve possuir de 20 a 30 trocas de ar por ambiente. Então, pelo equipamento proposto de vazão de 5.000 metros cúbicos por hora, será instalado 2 equipamentos por motor, que são os exaustores, um total de 8 exaustores. E como a gente vinha falando lá em sala, ele foi considerado os ruídos que cada motor provoca lá. Foi estimado uma faixa de 72 decibéis e, segundo o Ministério do Trabalho, ele estima que a exposição de menos de 2 horas não acarreta em medidas de contenção, não causa problemas aos trabalhadores que são expostos a esse trabalho. E é isso. Muito obrigado.